Então, voltando para darmos continuidade, né, o nosso terceiro e último slide. E aí a gente começa bem aí falando sobre os nossos artistas, né? Eles foram pessoas, né, que tiveram muito resistência, né, em relação à resistência, né, à ditadura, e eles se destacaram, né. Esses artistas se destacaram em termos também de coragem, né, em suas canções de protesto. De alguma forma eles clamaram, gritaram, né, eles cantaram, e também era uma forma que eles tinham de mandar mensagem, de se comunicar, né? Aquilo preso na garganta, eles transformaram em lindas canções, né? E nós temos essas pessoas que encorajaram também, que é símbolos dessa relação de resistência da ditadura. Nós temos vários, nós temos o Chico Buarque, nós temos o Geraldo, Brandé, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Elis Regina, Sérgio Sampaio. Nós temos também Renato Russo, nós temos Legião Urbana. Então, assim, todos esses, né, e tantos outros, que ainda tem outros, né, foram, assim, um símbolo muito grande de resistência, né. Temos aí a música, o Cálice, que é assim um fenômeno, porque é uma mensagem que eles relacionaram todo aquele momento com o martírio, né? O martírio de Cristo, né? De Jesus Cristo. Quando ele diz, Pai, afasta de mim este cálice, né? Afasta de mim este cálice, ele repete 3 vezes, né? De vinho tinto de sangue, né? Quando ele diz afasta de mim esse cálice, ele quer dizer, Pai, afasta de mim esse sofrimento, essa dor. Então, assim, são letras importantíssimas que fizeram parte e que ainda fazem parte da nossa história. E, a gente muitas vezes, quando não conhecemos, né, a gente ignora, acha ridículo, acha feio, mas essas músicas, essas letras, né? Às vezes a melodia não é nem tão lá essas coisas, mas a letra, o período, né, em que elas foram exposta, colocada, cantada, é um período assim que faz você refletir em cima da letra, né? Hoje em dia é muito difícil a gente ver um jovem que possa valorizar essas músicas, né? Pois saibam que essas músicas elas fizeram parte de um tempo assim de tempo difícil, né? Um tempo de muita repressão, muita dor, né? E essas músicas elas terminaram assim tatuando nessa época também a história da ditadura militar no Brasil, né? Outro dia vendo uma reportagem de Caetano Veloso falando como surgiu essa ideia, né, de cantar músicas que pudesse estar enviando mensagem, né, para o povo, mesmo em forma de código, mas que desse para eles entender. E muitos desses também foram reprimidos, né, quando eram descobertos, né. Então vale a pena dar uma grande importância a esses artistas e as suas letras também, né? As letras das músicas compostas nesse período de ditadura militar. Também nós tivemos a atuação de intelectuais que lutaram contra a censura e publicaram várias obras, né? Que incomodaram, na verdade, o governo. É importante destacar aqui a luta armada que ocorreu contra o regime ditatório no Brasil. Essa luta armada contra os guerrilheiros crescia assim
tanto, né, na cidade, ou seja, na parte urbana, como na parte também rural, né, ou seja, na cidade e no campo. E como a gente tem aí, foi o caso da guerrilha de Araguai. Durante assim esse período da ditadura, né, muitas pessoas também foram presas, né, foram mortas, foram torturadas, né. Inclusive, muitas delas também terminaram saindo do Brasil, né, com medo. Um dos casos, assim, nesse período de tortura que houve no regime militar, nós temos vários casos de pessoas, né, que foram mortas, né? Mas um que ficou muito bem conhecido foi a morte do jornalista Vladimir, que na época tentaram até, inclusive, simular que, que teria sido um suicídio. Mas, na verdade, depois de algum tempo, com algumas investigações, né, voltando ao local onde ele morreu, foi descoberto que, que foi que ele foi morto, né, não foi um suicídio, ou seja, né, que ele teria sido morto pelo próprio Estado, né? Talvez seja por isso que deu uma grande repercussão. Inclusive tem algumas fotos em alguns livros, né? Em alguns meios aí que tem ele ajoelhado. Então, dentro da pesquisa, conclui-se que alguém também deve ter mexido, né? Poderia ter mexido na cena do crime aí, querendo dizer que foi um suicídio, mas na verdade, Vladimir, esse jornalista, ele foi morto. Duas operações também ocorreram durante o regime ditatorial, né, que merece destacarmos aqui, nesse momento, já quase finalizando. É a Operação Obama, né? Tá custando assim, gente, que tá com um problemazinho, viu? A Operação Obama. Essa operação é uma operação bandeirante. Ela ocorreu em São Paulo e foi uma operação para a captura, né, de pessoas que estariam, na verdade, tentando contra o Estado. E nos termos também, nós temos outra operação, essa foi uma das maiores, né, que envolveu não só o Brasil, por isso que ela foi uma das maiores, porque não foi só o Brasil que foi envolvido, mas também outras ditaduras. E aí a gente pode estar citando, como vocês podem ver, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, a Operação Condor. Tá? Aí tá Conde, tá errado, não deu para alterar justamente por causa do celular, né? Não é o aplicativo, sim o celular que não tá muito bom devido tá muito cheio, então não foi possível fazer outro slide. Mas aí a operação Condor, viu? Essa operação ela recebeu inclusive o apoio da CIA, que é uma agência de inteligência, né, estadunidense. E ela também contou com a ditadura da América do Sul, né, algo muito potente. Na verdade, foi mais para, digamos, fazer a cobertura, entre aspas, pincelar possíveis líderes comunistas, né? Foi mais ou menos dessa forma. E em 1979 foi então promulgada a famosa lei da anistia. Vocês estão vendo aí o ano, né, de 1979. E a lei da anistia, ela permitiu algumas coisas, né? Por exemplo, a volta dos exilados, a soltura dos presos, né? Muitos presos políticos foram soltos com essa lei da anistia. Concedeu o que nós chamamos assim de perdão, esquecimento.
tanto para aqueles que, ti- que cometeram crimes, né, contra a ditadura, como também para aqueles que cometeram crime pela ditadura, ou seja, os militares. É como se tivesse assim, a lei da anistia, ela veio nesse sentido aí para passar a borracha, vamos esquecer tudo que aconteceu, né? Como se desse assim, vamos agora passar para um novo tempo. E o processo de abertura para a democracia, ele foi muito lento. Costumamos até dizer que ele foi assim, é, ele foi gradual, muito gradual e lento também, né? Nós levamos assim muito tempo para fazer o processo de abertura para a democracia. Esse processo de abertura ele foi marcado também por alguns fatos importantes, né? Como o movimento da movimento Direta Já, né? Direta Já, que foi assim um movimento que aconteceu nas principais cidades brasileiras, pedindo, né? Na verdade, pedindo eleições diretas para presidente, né? Que já fazia muito tempo que, que não acontecia, né? Esse tipo de eleição direta. Na verdade, a eleição que se tinha, que já foi aí, foi pelo ato institucional do número 1, vocês lembram que a gente estava comentando sobre, né? E ele tinha determinado que as eleições para presidente seria indireta, né? Então, o movimento já, ele foi um momento assim muito importante no sentido de pedir, né, de clamar a eleição diretas, né? Então, muitas pessoas, milhares de pessoas saíram na rua, cartazes, faixa, dizendo, né, direta já. Infelizmente, as eleições diretas, elas demoraram a acontecer, né? Elas foram acontecer aí no ano de 1989. Foi a eleição, né, que levou à presidência Fernando Collor de Mello. E aí, nesse momento, a ditadura já estava chegando ao fim. Mas a primeira eleição que tivemos, né, foi uma eleição indireta, que escolheu Tancredo Neves, né, que a gente comentou anterior. Ele não assumiu porque morreu por complicações de saúde, né? Assumiu na época o seu vice, que era José Sarney. Outro ponto que marcou a redemocratização foi a atuação, né, dos trabalhadores. E aí veio com isso a questão das greves, né, muitas greves. Tivemos também a formação da CUT, né? E aí, por fim, nós tivemos o MST, né? Que o MST é algo aí tão propagado pelos sindicatos dos trabalhadores rurais. E assim a gente chega, né, na nossa Constituição de 88, a qual essa é a Constituição vigente até hoje, né? E aí a gente percebe, deixa eu só ver se eu consigo diminuir aqui para vocês verem, né? De um lado a gente percebe aí um cenário da ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos. E aí do outro lado a gente vê a Constituição, né? Quantas, né, pessoas lutaram, quantas pessoas clamaram, quanto sangue também foi derramado, mas tanta coisa contribuiu também de uma certa forma
às vezes pode até ter sido de forma indireta, mas contribuiu, né, para a, a redemocratização, né, para que hoje a gente pudesse estar aí tendo essa democracia que hoje a gente tem. A gente sabe que mesmo assim, com essa democracia que prega tanto a nossa Constituição brasileira de 88, a gente sabe que ainda falta muito, muito a ser revisado, a ser reparado, porque ainda falta muita questão da igualdade, né? O respeito ainda pelos direitos humanos, apesar de nós termos a nossa Carta Magna, mas ainda falta muito ainda, né? Mas temos aí a nossa Constituição de 88. E assim a gente finaliza, né, o nosso assunto de história, ditadura militar no Brasil, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, vocês alunos, agradeço também o professor titular que muito me orientou para que pudesse estar fazendo esse trabalho. Muito obrigado ao professor Antônio Filho. Espero ter contribuído, ter ajudado vocês, né? Alguns momentos o vídeo não vai ficar, não ficou legal, né? Porque devido realmente o celular, estou com uma certa dificuldade, as imagens não ficam tão legal, mas dá para vocês também ter esse vídeo, essa explicação, esse compartilhar de um pouco do que eu sei com vocês, serve também de apoio, né? Não se prendo apenas a esse, né? Tem muita coisa ainda que vocês precisam aprender, que vocês precisam buscar. Esse período de aula remota é um período que vocês devem também se reinventar a um novo modelo, não só de ensino do professor, mas também de busca, né, de aprendizagem por parte também do aluno. Então, agradeço a todos vocês e até a próxima.